Bom dia, irmãos e irmãs. Convido os irmãos e irmãs a abrirem suas Bíblias no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, do versos 12 até o versos 20. Vamos ler a palavra do Senhor. A palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios, capítulo 6, do versos 12 até o 20: Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Obrigado, irmão. E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugi da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Amém. Vamos orar ao Senhor, pedir graça neste momento, né? Pai Santo, de poder, de graça, de bondade, de misericórdia, te louvamos e bendizemos, Senhor, por este momento precioso que o Senhor nos proporciona, em meio, Senhor, a tanto ensinamentos falsos, tantas informações que mais ocupam a nossa mente do que edificam, Senhor. O Senhor nos traz a este local que o Senhor proporcionou, para que o Senhor derramado o teu maná precioso, falando aos nossos corações, como já foi orado nesta manhã, ó Deus, que possamos nos despojar de toda impureza e acúmulo de maldade, e acolher com mansidão a tua santa palavra em nós implantada, a qual é poderosa para salvar as nossas almas. Pai querido, tira do nosso coração qualquer amargura, qualquer ressentimento, ó Deus, nos ajude, Pai querido, a com amor, Pai, com sabedoria do alto, compartilhar a tua santa palavra, esse texto tão complexo, Pai, tão difícil, mas que teu Espírito Santo nos capacite, Senhor, a entendermos e a trazer à luz do teu Espírito Santo clareza, para que a igreja possa ser lavada e edificada através da tua santa palavra, Pai. Essa é a nossa oração, com gratidão ao Senhor por este momento precioso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmão, nós estamos diante de um trecho rico e também complexo, difícil, como eu já disse, né? Nós chegamos à sexta mensagem da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós vimos a introdução da carta, tratando lá do capítulo 18 de Atos. Depois falamos na segunda mensagem da divisão na igreja, onde alguns eram adeptos de Paulo, outros de Pedro e outros de Cristo, como se houvesse uma divisão dentro da igreja e não que a igreja estivesse toda apoiada sobre Cristo. Depois falamos sobre as marcas de um ministro, a importância, de termos conhecimento, instrução, e o ministro nada mais é do que um mordomo do Senhor que cuida da casa do Senhor. Depois nós tivemos, na aula passada, tivemos ainda sobre disciplina, a falta de disciplina na igreja e as suas consequências. E aí sim, na última aula, tratamos da questão do litígio, a demanda entre irmãos dentro da própria igreja. E hoje chegamos ao capítulo 6, do versos 12 até o 20, que o tema é glorificando a Deus no nosso corpo. Glorificando a Deus no nosso corpo. O nosso corpo, ele não é para
a impureza, mas sim para glorificar a Deus. E neste capítulo, Paulo vai tratar de mais um daqueles problemas que Paulo vem tratando de maneira direta, né? Vem tendo alguns problemas. Nós vimos, por exemplo, alguns problemas lá no capítulo 5, aonde estava tendo um litígio ali, onde estava tendo ali um problema de um irmão da igreja chegar ao extremo de manter relação sexual com a mulher do seu próprio pai. E a igreja, ao invés de tratar do assunto, estava se vangloriando, como se eles soubessem lidar com a situação. Não, a gente convive com isso aí naturalmente. Nós já estamos crescidos em graça que conseguimos conviver com isso. E Paulo vem e entra de sola nesse assunto e diz: vocês estão enganados, o caminho não é esse, vocês estão afastando do verdadeiro evangelho. No capítulo 6, do verso 1 até o 11, Paulo observa que ali estava tendo irmãos que estavam tendo demanda contra outro irmão dentro da própria igreja, e não apenas isso, mas levando para tribunais seculares, como se dentro da igreja não tivesse alguém capaz para tratar desse assunto. E Paulo bate firme em cima disso. E aí, então, nós chegamos aqui no capítulo 6, do versos 12 até o 20, e Paulo vai tratar de um assunto que eu convido os irmãos a nós olharmos aí, do versos 12 até o 20, nós vamos olhar aí, do versos 15, aonde a gente vai ver que Paulo trata desse assunto e ele expõe esse assunto, quando ele fala: eu porventura tomaria os membros de Cristo, os faria membros de meretriz. Paulo está tratando aqui da imoralidade sexual. Depois ele fala no verso 18: fugir da impureza, qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Irmãos, nós vamos tratar desse assunto, onde Paulo vai estar mostrando claramente o que é o tema central deste capítulo, que é a imoralidade sexual. E nós precisamos então entender o que Deus requer do nosso corpo. E nós tivemos hoje na EBD alguns pontos importantes que tratou da questão do corpo. Muito bem, então, diante desse assunto, a gente vê que existiam esses três problemas diretos aí que Paulo trata, como eu já disse agora há pouco. E o problema grave da época, irmãos, para a gente entrar no contexto dessa passagem, existia na época uma influência muito grande na igreja de Corinto da mitologia grega. Havia ali algumas fontes culturais trazidas por essa corrente da mitologia grega, que estava causando uma influência diretamente na sociedade e, por conta disso, estava avançando para dentro da igreja. Naquele momento surgia a palavra porneia, que era uma palavra bastante abrangente. É a palavra que deu origem à pornografia, pornógrafo e outras coisas ligadas à área pornográfica. Então, essa palavra resumia bem o que estava acontecendo na questão da decadência da sociedade da época. E essa palavra, ela vem mostrando que a sociedade da época estava entrando por esse caminho e estava, mais do que isso, influenciando a questão da igreja. Surgem, então, algumas coisas culturais que tentam entrar para dentro da igreja. E o que é pior, irmãos entram para dentro dessa história, compram essa ideia aí e começam a querer agregar essa ideia para dentro da igreja. Nessa época, havia lá em Corinto, nós já tratamos desse assunto, o templo de Afrodite. Afrodite era uma espécie de uma deusa, né? A deusa do amor e deusa da fertilidade. E existia alguns pontos ali que os homens iam até esse templo e ali eles faziam as suas oferendas para Afrodite, e Afrodite tinha ali nesse templo 1000 prostitutas cultuais que a serviam. E o que acontecia? Esses homens faziam as suas oferendas, as suas ofertas, e depois mantinham relação sexual com aquelas prostitutas ali daquele templo de Afrodite. E qual que era a ideia desses homens estarem ali? Era para que houvesse uma espécie de bênção sobre a fecundação da terra. Essa era a ideia, e essa cultura começa a avançar.
E aí então as coisas continuam avançando, não para por aí. E isso, irmãos, começa a atrair os homens da cidade, não apenas os homens daquela cultura, mas também os homens de dentro da igreja. Homens da igreja de Corinto indo lá participar desse ritual, oferecendo essas coisas a Afrodite e também participando desses rituais. E qual era a desculpa deles? Tudo me é lícito. Os irmãos conhecem bem essa frase, né? Essa era a frase. E aí então eles começam a entrar por esse caminho. Nós estamos na era da graça, agora tudo é lícito, tudo eu posso, né? Posso todas as coisas e por aí vai. E isso não era só da época, isso continua até os dias de hoje. Havia ainda outras deusas, como a deusa Diana, que era a deusa da caça. Haviam sacrifícios, havia algumas adorações para que fossem abençoados na caça. Mais do que isso, havia também um deus chamado de Baco, que era o deus do vinho. Esse deus Baco era o deus que abençoava aquelas bebedeiras de vinho. Eles faziam aquelas grande produção de vinhos, depois eles iam comemorar, faziam aquelas oferendas ao deus Baco, e ali no meio daquela bebedeira surgiam as orgias sexuais, que deu o nome ao bacanal, que é onde era envolvido o sexo grupal. Irmãos, esse caminho estava levando tanta gente para esse mundo aí, estava impondo uma influência tão forte na cultura, que isso estava assolando até mesmo a igreja. Então veja o perigo que nós corremos quando nós não temos os princípios e principalmente quando nós não temos o Espírito de Deus que nos segura. O Espírito Santo de Deus é que protege você, a mim e as nossas famílias. Nós precisamos entender. Então a gente vê que essa mitologia grega estava influenciando fortemente essa cultura da época, né? E vem aí nesse sentido, com essa espécie de liturgia aí, uma forma de tentar ligar a religião à prostituição. Não, eles não iam lá se prostituir, eles iam lá participar de um culto, de uma oferenda, e nisso aí eles participavam de nada mais do que uma prostituição, né? E hoje em dia a coisa não está muito diferente. Se nós olharmos aí, tem muita tal da igreja inclusiva. Não, pode todas as coisas, você pode fazer tudo isso, não tem problema nenhum, porque Deus é amor. Ah não, Deus jamais vai rejeitar uma pessoa que ama, basta amar. Não, nós vamos amar, mas o que é o amor de fato? Nós precisamos entender o que é o amor. E o amor para Deus não é um amor de qualquer jeito. Deus é um Deus de princípios, né? E aí a gente vê que Paulo vem corrigir essa situação. Quando a gente chega aqui nesse capítulo 6, do verso 12 até o 20, a gente vê a firmeza, o amor e a sabedoria de Paulo aplicada para corrigir essa distorção gravíssima que estava acontecendo em Coríntios, né? Então a gente está avançando na carta aos Coríntios e a gente vê que é só problemas. Era muito simples a gente olhar e falar assim, poxa vida, por que Deus não acabou com essa igreja de Coríntios, que era uma igreja tão problemática? Mas, irmãos, através dos problemas que acontecia lá em Coríntios, nós temos aprendido muitas coisas importantes para nós aplicarmos na nossa comunidade e ver o quão grande era o amor de Paulo, apesar dos erros. Isso traz esperança para nós, porque ainda que nós andemos com tanta dificuldade que nós temos na nossa comunidade, a gente vê o grande amor de Deus para com a nossa comunidade. Muito bem, chegamos então ao versículo 12 aí. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas, né? Aqui parece que há uma espécie de um diálogo insistente com recursos muito poucos convincentes diante de Paulo. Irmãos que estavam entrando por este caminho perigoso aí da imoralidade sexual, estavam tentando argumentar com Paulo. Ah, mas todas as coisas me são lícitas. E Paulo, ele não entra. A vontade que dá aqui, irmãos, é de chegar e falar assim, irmãos, vocês estão loucos. Que caminho é esse que vocês estão entrando? Paulo poderia chegar e falar assim, vocês estão tudo maluco. Que loucura é essa que vocês estão cometendo? Mas Paulo olha para a situação e vê, de fato, todas as coisas não são lícitas. É verdade. Deus criou todas as coisas para nós, para que nós desfrutássemos delas. Mas Deus também nos deu princípio. E Paulo aqui então ele mostra, de fato, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm.
E quando Paulo mostra que nem todas convêm, ele traz de maneira amorosa, ele não entra já querendo, não, mas você está errado, e você isso, você tem que fazer isso, fazer aquilo. Não, ele começa a trazer os princípios, começa a mostrar os princípios. É verdade, todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. E Paulo trata desse assunto com bastante maturidade, e é o que nós precisamos. Irmãos, nós como crentes deveríamos ser as pessoas mais felizes do mundo, porque todas as coisas nos são lícitas, e mais do que isso, nós temos em nós o Espírito Santo de Deus, que nos mostra até onde nós podemos ir. Isso é importantíssimo, não podemos desprezar o aviso do Espírito Santo de Deus, quando Ele nos mostra, olha, a partir daqui não vai, você vai ter graves consequências, esse é o teu limite. Nós temos um espírito de amor, de poder e de moderação, e isso é da parte do próprio Senhor, que veio morar, fazer habitação em nós. E nós temos muito mais do que isso, irmãos. O mundo está aí produzindo para tentar desfrutar, e quando chega no final da vida, que eles estão cheios de coisas, eles estão desesperados, porque já está chegando a hora de ir embora, está acabando tudo. E o crente, como que é? O crente é diferente. Quando tudo parece que vai acabar, vai ficar incomparavelmente melhor, porque nós vamos para a glória com o nosso Senhor. E isso deveria trazer a nós uma alegria indizível, isso deveria ser algo que aquecesse a nossa fé, o nosso coração deveria estar cada dia mais feliz. Se a nossa esperança em Cristo Jesus se limita a este mundo, nós somos os mais miseráveis de todos os homens, está lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 19, e é assim que está vivendo a sociedade, que não tem Cristo, está tentando se apegar às coisas, e daqui a um pouco eles vão ficar coisificados, e vão chegar num ponto que vão ter que deixar tudo isso e ir embora. E para onde que eles vão? Não tem esperança. Nós sabemos para onde nós vamos para a glória com o nosso Senhor, e nós não podemos esquecer disso. E a gente vê, irmão, que desde o Éden, Deus vem protegendo as nossas famílias. Desde que houve a queda, Deus estabeleceu princípios para que nós e as nossas famílias pudéssemos ser protegidos. Irmão, você sabe quanto é difícil você ter um filho drogado dentro de casa? Você sabe quanto é difícil você viver com a desconfiança? A sua esposa saiu e você fica pensando, será que foi encontrar outro homem? Ou o meu marido, será que ele está saindo com outras mulheres? Aquela desconfiança. Isso aflige o coração. Imagina o que é viver com isso dia após dia. Nós não sabemos. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus é que tem guardado, protegido a nossa família. E muitas vezes nós esquecemos de valorizar isso que Deus tem feito para nós. E esses princípios que Deus estabeleceu, para quem que é? Para todo mundo? Não, é para aqueles que Ele escolheu, é para aqueles que Ele chamou. E esse argumento que as pessoas vinham trazendo, tudo me é lícito, né? Tudo é lícito, mas Paulo continua falando, é verdade, tudo é lícito, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma dessas coisas. Vinho, bebedeira, comida, qualquer outra coisa, até mesmo passeio, irmãos, precisa ter equilíbrio. E com o sexo não é diferente, a gente vai falar sobre essa questão. Tudo precisa ter um controle, tudo precisa ter um equilíbrio. E aqui quando a gente vê que Paulo fala, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. E a cultura dos últimos anos vem tentando lutar contra esses princípios da palavra de Deus. Nós tivemos na década de 60, na década de 70, um grupo aí que era lá da cidade de Liverpool, não precisa nem dizer qual é o nome deles, os irmãos aqui praticamente todos vão saber. E qual era o lema desse grupo, dos Beatles? Droga, sexo e rock and roll. O que eles estavam dizendo em outras palavras? Seja dominado pela droga, pelo sexo e pelo rock and roll. Isso é o que estava dominando a sociedade da época, e essa cultura tenta avançar até os dias de hoje, totalmente contrária à palavra de Deus, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Irmãos, isso é o que eles estavam tentando fazer, e Paulo está mostrando, irmãos, não devemos nos deixar dominar pelas coisas. Você tem o Espírito Santo de Deus, e ele bate forte em cima dele, ele é enfático, as coisas não podem nos dominar, nós somos salvos por Cristo, para viver para Cristo, a nossa vida é Cristo, a centralidade da nossa vida tem que estar em Cristo Jesus, de outra forma, nós vamos rodar com essa ola do mundo aí, dominado pelas coisas, dominados pelas influências. Quantas coisas têm influenciado a sociedade, e se nós não tomarmos cuidado, nós somos enredados, levados juntos.
Ah, não, agora tem uma nova moda aí que as roupas têm que ser dessa forma. As mulheres grávidas, teve uma época, não, tinha que expor quase que todo o corpo para mostrar a gestação, quando na verdade é tão bonito a gente ver uma mulher vestida decentemente, gestante. Ah, não, mas houve uma época em que tinha que mostrar quase que todo o corpo. E Paulo vem bater firme em cima dessas coisas, trazendo princípios para isso. Versos 13, os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém o corpo não é para impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Muito bem, eu peço licença aos irmãos aí, só para a gente primeiramente ver o finalzinho aí, para depois a gente voltar para o início do versículo, tá? Então a gente vê aqui que fala, porém o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Quando a gente olha lá no Efésios capítulo 5, veja comigo, Efésios capítulo 5, versos 25. Ali tem uma instrução para os maridos, depois no final a gente vê o que vai nos ajudar aqui nesta manhã. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Cristo se entregou pela igreja. A igreja é conhecida por todos nós como o corpo de Cristo, não é isso? E Cristo se entregou pelo corpo. Depois nós vimos lá na ceia do Senhor, e hoje nós tivemos mais uma vez falando da ceia do Senhor. E quando Cristo diz ali, 1 Coríntios capítulo 11, verso 24, ele fala, isto é o meu corpo que é dado por vós. Cristo entregou o seu corpo pela igreja. Então a gente vê que aqui o corpo é para Cristo. Cristo veio habitar num corpo limitado e humano quando ele se fez carne entre nós. E depois ele se entregou pelo seu corpo, que é o corpo de Cristo, que é a igreja. Então a gente vê que o Senhor é para o corpo e o corpo para o Senhor. Nisso a gente vê claramente essa relação de Cristo e o corpo e Cristo. Mas aqui no início do versículo a gente vê que os alimentos são para o estômago para o alimento, mas Deus destruirá tanto este como aquele. Irmãos queridos, enquanto nós estamos aqui nesse tabernáculo limitado que temos, nós vamos viver dependente de algumas necessidades básicas, como por exemplo, alimento, sede, descanso e muitas outras coisas. E nessas outras coisas, Deus fez o nosso corpo com a necessidade do sexo. Ah, foi Satanás que criou o sexo? Não, foi Deus. E o sexo é lícito o sexo. Só que Deus estabeleceu princípios. E nós, por sermos pessoas instruídos pela palavra de Deus, desfrutamos dessa segurança que nós temos do sexo que é tão bom, mas de maneira lícita, da maneira como Deus instituiu, dentro do nosso casamento. E é dessa maneira que nós temos que desfrutar e agradecer ao Senhor por termos essa liberdade, de o Senhor ter nos proporcionado isso. Ele nos criou com essa necessidade, mas Ele também criou meios para que nós fôssemos saciados, nós fôssemos satisfeitos com o sexo. E os crentes de Corinto estavam usando a liberdade para a libertinagem, já estavam indo em busca da prostituição, da imoralidade e ainda mais querendo justificar. Será que isso ficou só lá ou isso está até os dias de hoje? Irmãos, quantos homens casados ainda buscam a pornografia? E isso dentro das igrejas, e acham que está tudo certo. O que Cristo fez lá na cruz, não, aquilo lá foi uma historinha que contaram, aquilo não foi um fato. Ele não sofreu daquele jeito. É o que parece ter sido para nós, quando a gente busca esse tipo de situação. Jovens, poxa vida, como é triste a gente ver jovens vivendo de qualquer jeito, de qualquer maneira, sendo influenciado pela onda do mundo, sendo influenciado por jovens que não têm nenhum compromisso com Deus. O que Cristo fez ali na cruz para você, jovem, rapazes, moças, será que aquilo ali não tem nenhum efeito? Isso não muda nada no seu modo de viver? Trazem como naquela época lá os argumentos mais fracos possíveis. Ah, irmão, mas poxa vida, eu estou na flor da idade, né? Os hormônios estão explodindo aí, como é que você quer que eu me mantenha virgem até o meu casamento? Irmão, esse é um argumento muito fraco, isso aí não condiz. Você não está tendo que cortar a sua própria carne, entregar o seu próprio sangue, entregar a sua própria vida. Não é nada disso.
é você ser obediente aos princípios de Deus, e depois você vai desfrutar dessa alegria que há em Cristo Jesus. E nada disso vai mudar o seu curso, o curso daquilo que Deus preparou para você. O nosso corpo foi feito por Deus, regenerado por Cristo e habitado pelo Espírito Santo. Irmãos, olha só, foi Deus quem criou o nosso corpo. Houve a queda, é verdade, mas Cristo nos regenerou e o Espírito Santo veio habitar em nós. Se o Espírito Santo de fato habita em você, você tem que ser uma nova criatura, tem que ter alguma mudança interior, ou do contrário, você apenas toma um banho de água. Tem que haver mudança. E quanto ao corpo, a gente vê que nessa época aqui, os irmãos da igreja de Corinto estavam quase que ignorando o corpo. Não, o corpo é para ser sacrificado, o corpo é uma coisa que daqui a pouco vai jogar fora, o corpo vai virar pó, o corpo é isso, o corpo desprezando o corpo. E nós vamos ver agora que o corpo, para Deus, tem um valor muito grande. O meu corpo, o seu corpo, jovens queridos que me ouvem nesta manhã, o seu corpo, ele é muito disputado pelo inimigo, porque ele tem um valor muito importante para Deus. Vejam comigo, João capítulo 20, Evangelho de João capítulo 20, versos 19 e 20. Evangelho de João capítulo 20, versos 19 e 20. Que diz assim: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. O que eles viram ali? Um vento? Eles viram ali uma outra figura qualquer? Ou eles viram de fato o Senhor Jesus em um corpo glorificado? Eles viram o Senhor Jesus, que eles reconheceram o Senhor Jesus, e ele veio com um corpo, só que esse corpo ele foi transformado. Continuando aí, versículo 24 até o 28, o mesmo capítulo aí. Do 24 até o 28, ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Tomé não estava junto. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir as suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Então, Tomé queria ver, né? E ele queria ver o quê? Queria ver o corpo de Jesus. Passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé. Agora Tomé estava junto com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Verso 27, e logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos, chega também a mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulos, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me vistes, crestes, bem-aventurados os que não viram e creram. Muito bem, até o 28 aí, né? A gente vê que Jesus se apresentou com um corpo, e os irmãos puderam ver o corpo de Jesus. Agora vamos lá para Filipenses, capítulo 3, versos 20 e 21. Vamos ver o que diz Filipenses, capítulo 3, versos 20 e 21. Que diz assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Versos 21, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de subordinar a si todas as coisas. Então, irmãos, haverá uma transformação desse corpo. Esse corpo que hoje nós temos, irmãos, ele é muito disputado, não queiram saber, por quê? Foi pago um alto preço para que esse seu corpo pudesse conter o Espírito Santo de Deus. Não é qualquer coisa que está habitando no nosso corpo, mas o Espírito Santo de Deus. Então veja o valor que Deus dá ao corpo.
E o último texto aí, para nós concluirmos este assunto aí, 1 Coríntios, capítulo 15, versos 54. 1 Coríntios 15, já no finalzinho aí, versos 54. Que diz assim: e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá o que está escrito, que escrito está: tragada foi a morte pela vitória. Irmãos, a gente vê aqui que vai haver uma transformação desse corpo corruptível em um corpo incorruptível. E aqui, quando Deus diz que Ele vai destruir tanto o alimento quanto o estômago, Ele está dizendo que, uma vez que o estômago, o corpo não vai precisar mais de alimento físico, qual a necessidade de ter o estômago? Qual que é a função do estômago? Abrigar o alimento, nosso intestino, as nossas vísceras, que é de processar o alimento, de digerir o alimento. Não terá mais necessidade de nada disso. Tudo isso vai ser destruído, tanto o alimento quanto o estômago. Não vai precisar mais disso. Nós não vamos ter mais essas necessidades básicas. Nós vamos ter um corpo incorruptível, a imortalidade. Nós não vamos ter mais necessidades básicas como essa. Tudo isso vai ser destruído. E junto com isso vai passar também a necessidade do sexo, que tanto atrapalha a nossa vida, a nossa caminhada, mas se usado de maneira santa, lícita, isso é tão bom, irmãos. Então nós precisamos disso. Precisamos de fato entender o que Cristo fez por nós, que o Espírito Santo de Deus habita em nós. Se isso não for suficiente para nos ajudar a abandonar o pecado, irmãos, receio que não exista outra coisa mais para nos livrar disso. Nos tirar de uma vez por toda da pornografia, nos tirar de uma vez por toda de pensamentos impuros, jovens, afastar de uma vez por toda de relacionamentos fora dos princípios de Deus, julgo desigual, pensar que o julgo desigual vai trazer consequências graves para vocês. Jovens queridos, atentem para o falar do Senhor, não coloquem não joguem a sua vida fora, atentem para a maneira como vocês estão andando. Prática sexual antes do casamento, homens casados buscando pornografia, adultério, prostituição, nada disso vai nos satisfazer, irmãos. Isso aí vai causar uma satisfação momentânea, daqui a um pouco vem a consequência disso, e é muito trágico. Muitas vezes queremos viver dessa forma, de qualquer jeito, e querer depois desfrutar de uma vida plena de paz no Senhor. Será que foi para isso que Cristo deu seu sangue lá na cruz? Será que foi para isso que Cristo sacrificou, deu a sua vida ali na cruz do Calvário, derramou um sangue inocente? Como eu disse, irmão, se isso não for suficiente, receio que outra coisa não consiga mudar o nosso modo de viver. Versos 14 e 15. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não, de maneira nenhuma. Perceba que Paulo está entrando de sola nesse assunto. Os irmãos estavam indo lá e ainda querendo justificar que, não, mas é um culto, irmão, né? Todas as coisas agora são lícitas, eu posso ir lá e participar lá dessas aberrações, está tudo certo. Porque agora nós vivemos na era da graça, e muitos irmãos ainda querem viver dessa forma, achando que isso está certo. Isso vai trazer consequência grave. Cristo pagou um alto preço por mim e por você lá na cruz do Calvário, derramou um sangue inocente. Por acaso eu pegaria o corpo que Cristo comprou com o seu sangue precioso para entregar à meretriz? Irmãos, quando nós pegamos o nosso corpo e levamos para um caso desse de prostituição, um jovem, quando pega a sua vida, vai lá se envolver com uma menina do mundo, manter relação sexual fora do casamento, está levando Cristo para esse relacionamento. Vejam comigo aí verso 19 de 1 Coríntios, aí, capítulo 6, o que fala? Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois vós de vós mesmos? Será que você não sabe que o Espírito Santo, que Cristo está habitando em você, e você está indo levar o seu corpo para isso? Pensem bem. Parece loucura o que a gente está falando, mas isso é uma realidade. Nós estamos levando Cristo para um relacionamento ilícito. Uma completa degradação, irmãos. O corpo não foi feito para isso. O corpo foi feito para glorificar a Deus e não para ser entregue às impurezas. Então, porventura, eu tomaria os membros de Cristo e faria membros de meretriz? A resposta, absolutamente não. Não podemos fazer isso de maneira nenhuma. Precisamos entender de uma vez por todas o que Cristo fez por nós.
E isso precisa mudar a nossa maneira de viver, isso precisa de fato ganhar a nossa mente e principalmente o nosso coração tão duro, irmãos. Quantas vezes nós nos apegamos a essas brechas que as pessoas utilizam? Quantas vezes pegamos esse subterfúgio, as pessoas começam a inventar coisas, isso é tão bom, faz bem para a carne. Ah, não, que isso? Esse negócio de cumprir tudo que está lá na Bíblia, não, isso aí era para coisa lá da época lá, que eles viviam daquele jeito, e assim vão se distanciando. Daqui um pouco, não, isso aí não precisa mais fazer agora não, irmãos, não, esse negócio de se manter virgem até o casamento, não, isso era coisa da época lá. De maneira nenhuma, irmãos, Deus é um Deus de princípios, e entendam, Deus não vai pular lição com a sua vida e nem com a minha. Então não adianta eu querer viver de maneira desregrada e achar que, não, Deus vai ser bonzinho comigo. Deus não tem filho mimado, Deus trata a todos por igual, e Ele corrige a todos quanto ama. E se Ele não te corrigir, eu vou dizer, pior ainda, pior para você. Verso 16, ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque como se diz, serão os dois uma só carne. De onde que Paulo está tirando isso aqui? Lá de Gênesis 2, 24, né? Quando diz que quando o homem se deita com uma mulher, ele se torna uma só carne com ela. Irmãos, imagine a gravidade disso aqui. Imagine o que é de fato essa situação. Então, como eu já disse, quando eu me relaciono com uma mulher, eu me torno uma só carne com ela. E eu levo Cristo para esta relação. Se é uma relação lícita, louvado seja Deus. Isso é tão bom e isso vai de fato glorificar a Deus. Vamos desmistificar essa história de que, não, o sexo é coisa que ninguém pode, Deus não pode nem saber que isso aconteceu e que está tudo errado, e vamos pegar imagens, né? Não tinha aquelas pessoas que viravam as imagens de costa lá para não ver o ato sexual, como se isso fosse um pecado? Não, foi Deus que instituiu. Deus instituiu no nosso corpo essa necessidade. E Ele também deu a condição disso se satisfazer, só que isso dentro dos princípios, quando Ele estabeleceu. Isso tudo Ele fez para quê? Para preservar nossas famílias, para cuidar das nossas famílias, como eu já disse antes. Irmãos, nós desfrutamos de uma paz tão grande, quando eu sei que a minha esposa sai para trabalhar, e eu fico tranquilo, a gente não faz ideia como vivem essas pessoas, como eu já disse também. E tudo isso nós precisamos entender o que Cristo fez, como é para nós vivermos aqui nessa vida, quais são os princípios de Deus e a palavra de Deus nortear o nosso viver. Precisamos viver de acordo com os princípios de Deus, e Paulo vem mostrando esses princípios. De maneira nenhuma nós podemos pegar o corpo que Cristo pagou um alto preço ali na cruz e entregar para o pecado. Entregar o nosso corpo para um pecado é uma completa aberração. Irmãos, se eu falar aqui de um fato absurdo, vocês vão entender claramente. Nós cancelarmos um culto para fazer aqui uma festa rave, para trazer um monte de pessoas aqui para fazer bagunça, aquela coisa toda, é uma loucura, não é? Aqui está reunido o corpo de Cristo, parte do corpo de Cristo espalhado pelo universo, mas às vezes nós não entendemos, quando nós pegamos parte do corpo de Cristo, que é o nosso corpo mesmo, onde habita corporalmente o Espírito Santo de Deus, e levamos para práticas da imoralidade sexual. Isso é muito sério, precisamos atentar para isso, e eu falo especialmente aos jovens presentes. Irmãos, jovens queridos, atentem para a maneira como vocês estão vivendo. Verso 17, olha quanta diferença. Mas aquele que se une ao Senhor, aleluia, é um espírito com Ele. Oh, irmãos queridos, como precisamos entender quão grande é essa diferença. Quando nós nos unimos à prática sexual ilícita, nós nos tornamos uma só carne com aquela que também se torna uma imoral, né? Nós nos tornamos imoral e nos tornamos junto com essa outra pessoa imoral. Mas quando nós nos unimos com Cristo, nós nos tornamos um só espírito com Ele. Quanta diferença! Unir-se ao pecado é caminho de morte, ao passo que unir-se com Cristo é vida e vida eterna. Nós podemos desfrutar de uma vida eterna, irmãos queridos. Na teologia reformada, é comum falar da união de Cristo em dois aspectos, em dois sentidos. Primeiro deles, a união com Cristo significa que Ele nos representa em sua morte e ressurreição. Entende-se por isso que Cristo expiou o nosso pecado e nos garantiu a salvação. Esse é o primeiro ponto, que Cristo já fez tudo por nós, Cristo morreu por nós, Cristo já nos garantiu a salvação, e nada nem ninguém pode tirar isso de nós. Nós já temos essa completa salvação, porque Cristo fez por nós. E o segundo aspecto é, a união com Cristo é uma unificação vital com o Salvador.
pois Jesus está presente com o cristão. Vejam isso, Cristo está presente com o cristão. O Senhor, no meio de seu Espírito, por meio de seu Espírito, vive em íntima comunhão com os que lhe pertencem, e os cristãos retiram suas forças para viver a partir dessa união efetiva. Isso está no comentário de Genebra. Irmãos queridos, Cristo vive numa união espiritual, em comunhão íntima com aqueles que Ele salvou. Por isso que eu disse que ir para a prática do sexo, da imoralidade sexual, para a prostituição, é levar Cristo para esse relacionamento. Olha a seriedade que isso nos traz, né? Então nós não podemos quebrar os princípios de Deus para agradar a carne, a cada dia fazer morrer a nossa natureza terrena. Não é o nosso corpo terreno, é a nossa natureza terrena, porque esse corpo, irmãos, como nós vimos aqui, que era tão desprezado pelos irmãos de Corinto, para Deus ele tem um valor muito grande. Esse corpo ele vai ser transformado. Aqui fala da destruição do alimento e do estômago, mas não fala da destruição do corpo, pelo contrário, fala da transformação, da glorificação do nosso corpo, e esse corpo vai para toda a eternidade. Então nós temos que sim, rendermos a Cristo em submissão como forma de gratidão. Gratidão é que nós temos que ter por Cristo, pelo que Ele fez ali na cruz do Calvário. Versículo 18, irmãos, fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Olha só, quando a gente olha para essa palavra fugir, dá a impressão que é uma covardia, não é mesmo? Mas vejam a instrução clara de Paulo quanto à palavra fugir da impureza, fugir. Interessante que esse verbo ele está num presente contínuo, né? Ou seja, fugir hoje, fugir amanhã, fugir semana que vem, fugir ano que vem, fugir a vida toda. Nós lembramos daquela passagem de José do Egito. Foi uma única vez que a mulher de Potifar foi para cima de José? Não, não foi uma única vez, foram muitas vezes. E quantas vezes José disse não? Todas as vezes. Então ele fugiu uma vez, fugiu duas, fugiu três. Ele preferiu ter uma prisão física do seu corpo do que ele ter uma prisão espiritual ou uma prisão da sua mente. José era liberto, ainda que ele estivesse preso, a sua alma, a sua mente, o seu espírito estava totalmente liberto, né? E nós não podemos fazer uma dicotomia, uma separação, corpo, alma e espírito. Nós somos corpo, alma e espírito, composto de corpo, alma e espírito. Irmão, não existe aquela coisa, não, a minha alma, ela é pura, ela é boa, ela é santa, ela foi salva pelo Senhor, mas o meu corpo, não, isso aí vai ser queimado, isso aí vai ser... Não, irmãos, o nosso corpo, ele foi salvo também, o preço que Cristo pagou ali foi pelo seu corpo, alma e espírito, e nós não podemos levar isso para qualquer caminho, precisamos sim, levar ele para Cristo. Então veja a seriedade desse pecado, qualquer outro pecado é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Abra comigo Efésios capítulo 5, versos 28 até o 30. Efésios 5, de 28 a 30. Que diz assim: assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Então o marido deve amar a mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Então Paulo aqui está fazendo uma relação da mulher, né, do casamento com a esposa com o corpo. Então ele está falando dessa união, dos dois se tornarem um só. Então quem ama a esposa, a si mesmo se ama, ou seja, ama o próprio corpo. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, ninguém jamais odiou o próprio corpo. Antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Então, irmãos, vejam que o nosso corpo, nenhum homem é maluco, é louco de pegar uma faca, né, só fora da consciência mesmo, pegar uma faca e começar a furar o próprio corpo. A pessoa não faz isso. Antes ele cuida, alimenta e trata bem. E é dessa maneira que deve ser de fato. E nós somos membros do corpo de Cristo. Nós temos que entender isso também. Então, há essa relação. Só um homem fora da consciência faria isso. E como, irmãos, que a gente ia entrar nesse caminho da impureza sexual, pegar o nosso corpo, que a gente cuida tão bem, e, de qualquer forma, lançar para a impureza sexual? Precisamos entender sobre esse ponto, esse assunto é muito sério.
Isso precisa mudar a nossa maneira de viver, como eu já disse. Verso 19: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Olha só, como Paulo está sendo firme aqui nesse ponto. Paulo está dizendo aqui, será que vocês ainda não entenderam? O que está faltando para vocês entenderem? Eu estou falando, e vocês não estão compreendendo ainda. Vocês precisam entender de uma vez por toda. Será que vocês não conseguem perceber que o corpo de vocês é o templo aonde habita o Espírito Santo do Deus Todo-Poderoso? Irmãos, isso precisa ganhar nossa mente, nosso coração. E esse corpo, esse Espírito Santo não é da parte de vocês, não é vocês que produzem, é o próprio Deus que enviou. Vocês não pertencem a vocês mesmos, agora vocês têm um dono agora, esse dono se chama o Senhor Jesus Cristo. Vocês eram escravos do pecado, era o pecado que os dominava antes. O pecado acabava com vocês, o pecado destruía vocês, destruía a família de vocês. E agora vocês têm um Salvador, o qual redimiu vocês, e aí a palavra de Deus diz, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Prega o Evangelho dentro da tua casa, ensina os teus filhos, não brinque mais com o tempo, não deixe o tempo passar de qualquer forma. Atentem para a maneira como você está vivendo, seja um bom exemplo dentro de casa. Não queira viver de qualquer jeito e achar que Deus tem que ter a obrigação de dar jeito na tua casa. Não, nós precisamos ser bons modelos dentro de casa, irmãos. Nós temos em nós o Espírito Santo de Deus habitando em nós. Isso não é pouca coisa. E se isso tudo não mudar, se isso tudo não for suficiente para nos levar a abandonar essas práticas de pecado, fica difícil qualquer outra coisa conseguir. E eu digo aos irmãos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ouça o que o Espírito diz à igreja. E por fim, versículo 20, o último versículo aí, já quase encerrando, né? Porque fostes comprados por preço. Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Irmãos queridos, nós precisamos olhar para aquilo que foi feito ali na cruz. Não foi uma historinha que contaram, não foi uma coisa qualquer, não, que lá foi um fato. O nosso Senhor sofreu agruras, sofreu coisas terríveis, precisou verter o seu sangue inocente, e nós ainda brincando com isso. Precisa mudar realmente, irmãos, viver uma vida para glorificar a Deus. Nosso corpo tem que ser para a glória de Deus, a nossa vida tem que ser para a glória de Deus. Nós temos que viver para testemunhar de Cristo. Não dá mais para viver de qualquer jeito. Puxa vida, como é triste a gente ainda ver família sendo destruída e saber que isso tudo teve um precursor, teve um início aí, um desvio de trajeto aí na caminhada. Não podemos viver ignorando os princípios de Deus, achando que é pesado demais. Jovens queridos, os princípios de Deus não são pesados demais se comparado àquilo que Deus vai oferecer daqui um pouco para vocês. Deus já tem um destino traçadinho para vocês, debaixo de uma proteção dos princípios de Deus. Não queira sair, isso vai custar caro para vocês. Atentem para o falar do Senhor. Homens, irmãos queridos, não brinquem com a seriedade que é o Evangelho de Cristo. Não queira viver com um pé na igreja, um pé no mundo, sendo dominado pelas coisas. Paulo diz, não me deixarei dominar por nenhuma delas. A todo domingo, no horário do culto, está tendo uma festa lá no tal lugar, e eu preciso participar dessa festa. Não, essa festa para mim, não vou falar que ela me domina, mas eu tenho que ir lá todo domingo, não dá para ir no culto. Será que não está dominando? Será que outras coisas, estou falando de festa, mas tem outras coisas que parecem lícitas, mas está me atrapalhando a minha relação, a minha comunhão com Cristo, de alguma forma está me dominando. Abram comigo, irmãos, Isaías, capítulo 53, do versos 3 até o verso 8. Isaías 53, de 3 a 8, diz assim, aqui o nosso Senhor Jesus Cristo, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Versículo 4, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Versículo 5,
Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha. Cada um desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Versículo 8: por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Irmãos, por quem Cristo entregou sua vida na cruz? Se isso não for suficiente para mudar a nossa maneira de viver, não consigo ver outro meio, irmãos. O que Cristo fez ali na cruz, se não for suficiente, se o Espírito Santo e a Palavra de Deus falando aos nossos corações nessa manhã, não mudar nosso conceito, nossa maneira de viver, jovens, adultos, idosos, casados, solteiros, todos nós temos princípios. E se isso não mudar a nossa maneira de viver, não consigo ver outro meio. E para concluir, irmãos, Cristo pagou um alto preço por você e por mim. Nós já temos garantido a vida eterna. Nada, nem ninguém pode roubar isso de nós. O próprio Cristo que nos pegou pelas mãos e que não vai deixar nada nos arrebatar da mão dele. Isso sim precisa entrar em nossa mente, em nosso coração e mudar a nossa maneira de viver. Precisamos ser gratos, precisamos reconhecer o que Cristo fez ali na cruz. E um dos significados da palavra gratidão é reconhecimento. E nesse sentido, nós precisamos reconhecer o que foi feito por nós e jamais esquecer de onde Cristo nos tirou e para onde Ele nos levará em segurança. Aleluia! É o que nós vimos hoje na ceia do Senhor. Nós temos que praticar a ceia do Senhor e lembrar de onde Cristo nos tirou, onde nós estávamos, porque nós corremos o risco de esquecer. Foi bem colocado aqui pelo Rodrigo. Daqui um pouco, não, eu não estava num lugar tão ruim não, nem lembro onde é que eu estava, né? Não, mas não era tão ruim não. Lembra do pessoal do Egito lá? Ah, mas lá a gente tinha isso, tinha aquilo, mas não lembra, né, das coisas difíceis. E assim é a nossa mente. Ah, mas quando eu não era salvo, eu não tinha tanta obrigação, né? Agora eu tenho tantas obrigações. Não, irmãos, veja que lá era uma coisa terrível. E hoje, pela graça de Deus, Deus tem nos colocado em lugar seguro. E para onde Ele vai nos levar? Para qualquer lugar? Não, lá em João 14,3 ele diz, para que aonde eu estou, estejais vocês também, vocês vão vir para cá também, vocês vão estar livres do pecado, vocês não vão ter mais isso. Jovens queridos, olhem para isso, atentem para o falar do Senhor. E se você é uma nova criatura em Cristo Jesus, nada mais te condena, irmãos, é Cristo quem te salvou. Ninguém mais arrebatará das mãos do Senhor. Se foi Cristo que te salvou, esteja seguro, nada, nem ninguém vai te arrebatar das mãos do Senhor. E se você ainda não é um novo convertido, se você ainda não é batizado, há esperança para você, querido, querida, que aqui está nessa manhã. Se você ainda não se tornou uma nova criatura em Cristo Jesus, procure a liderança da igreja, busque informações, saiba como que é vir fazer parte do corpo de Cristo e desfrutar dessas bênçãos que o Senhor tem para aqueles que Ele escolheu, para aqueles que Ele salvou. Seja transformado pelo poder do Evangelho. Venha desfrutar das bênçãos que há em Cristo Jesus. E algumas aplicações práticas para a gente encerrar, irmãos. Diante desse ensino, precisamos viver uma vida de obediência à palavra de Deus como forma de agradecimento pelo que Cristo fez lá na cruz do Calvário. Precisamos entender que a nossa vida tem que ter um sentido para Cristo, tem que viver para agradar a Cristo. O nosso corpo precisa agradar a Cristo. Que possamos glorificar a Deus no nosso corpo e jamais entregá-lo ao pecado. Irmãos, jamais entregar nosso corpo ao pecado. Vamos viver de fato para glorificar a Deus. Que nossa vida seja uma expressão da glória de Deus, que nossa vida seja um testemunho vivo, que vivamos para de fato expressar o bom perfume de Cristo onde quer que estejamos.
Muitas vezes no trabalho a gente fala do Evangelho, mas parece que não avança. E às vezes o erro está em nós mesmos, por não testificarmos com as nossas atitudes, com o nosso corpo. Nosso corpo tem que viver para glorificar a Deus. E o último texto aí está em 2 Coríntios, irmãos, capítulo 5, versículo 10, para nós encerrarmos. 2 Coríntios 5, 10. Segunda Coríntios capítulo 5, versículo 10 diz assim: porque importa que todos nós, aqui não tem exceção, porque importa que todos nós, ímpios, cristãos, todos nós, compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o bem ou o mal que estiver feito por meio da alma? Não, por meio do corpo. Irmãos, como eu disse aqui, esse corpo que aqui temos, ele é muito disputado. Por quê? Aqui habita o Espírito Santo de Deus. Então, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que estiver feito por meio do corpo. Que nosso corpo seja de fato para a glória de Deus e não para ser oferecido ao pecado. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Pai, nós, diante dessa palavra, Pai querido, que chega aos nossos corações, que primeiramente tem ferido o meu coração, ó Deus, somos gratos ao Senhor por isso, sou grato ao Senhor. Eu peço ao Senhor, Pai querido, que a Tua palavra continue falando aos nossos corações, ó Deus, que isso de fato mude nossa maneira de viver, não como forma de trazer peso para nós mesmos, ó Deus, não, mas que possamos confiar no Senhor a cada dia mais, entregarmos nossas vidas de fato ao Senhor e vivermos por meio da Tua palavra, Pai querido. E assim, Senhor, possamos viver uma vida que verdadeiramente glorifica o Teu santo nome, não apenas com as nossas palavras, mas principalmente com o nosso corpo, com as nossas atitudes, com um testemunho que verdadeiramente glorifica o Teu santo nome. Guarda, Senhor, os nossos irmãos, ó Deus, guarde cada um dos irmãos, proteja as nossas famílias, proteja aqueles que não puderam estar conosco hoje, ó Deus. Ajuda-nos, Pai querido, a nos amarmos uns aos outros e orarmos uns pelos outros, sermos gratos pelo Teu cuidado maravilhoso com as nossas famílias. Muito obrigado, Deus querido, por cuidar dos nossos filhos, muito obrigado por cuidar das nossas famílias, das nossas esposas, por podermos desfrutar de paz, ainda em meio a tantas coisas trágicas que temos visto nesses últimos dias. E o Senhor tem cuidado, protegido as nossas famílias. Oh Deus, muito obrigado, Pai. Nós Te adoramos, nós Te agradecemos nesta manhã. Te agradecemos especialmente pelo Teu Espírito Santo e a Tua palavra conosco. Te oramos e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.